antes de iniciar a nossa preleção, os nossos recadinhos, né? Então, o primeiro recadinho é o da água, né? Então, se alguém esqueceu de pegar a água, é só correr agora, tem 5 minutinhos aí para dar uma corridinha lá na cozinha, pegar. Pode ser numa dessas jarrinhas que a gente tem aqui, né? Essas porta-água, né? Sabe como chama isso aqui? Eu esqueço. Esquece, né? Alguma coisa assim. E pode ser copo, pode ser jarra, onde você achar melhor, né? Como diz o Valnei, tenhamos atenção com a saúde, então isso aqui precisa ser higienizado, né? Então a gente usa e depois dá uma lavadinha, porque a vida, né? A vida tá aí, né? Então a gente tem que ter atenção com a saúde. Outro recadinho que a gente que eu vou passar para vocês é sobre a conexão, né? Então, se por acaso alguém perder a conexão, não se preocupe. O importante é manter a conexão aqui dentro da gente, né? Se vocês conseguirem voltar, também pode voltar, o pessoal da recepção vai estar atento, vai trazer vocês de volta aqui para a sala de preleção. Mas se depois de tudo não deu certo, não consegui, não se desequilibre, não se preocupe, não fique ansioso, ansiosa, não. O importante é você. Então vamos lá, né? Vamos ficar atentos, vamos ficar calmos aqui. Agora é o momento da gente estar em sintonia com o nosso eu interno, com o Deus que habita dentro de nós, para a gente poder se conectar com esse Deus maior, pedindo a Ele aquilo que nós viemos, né? A gente veio aqui hoje por uma razão. Estarmos aqui, viemos pedir alguma coisa, não é? Muitas vezes a gente vem só para agradecer, e isso é lindo também, quando a gente só vem para agradecer, porque pedir a gente pede muito, né? A gente não está precisando de nada, a gente só precisa agradecer. E às vezes, nesse ato de agradecermos, a gente já recebe tanto que a gente não tem ideia, porque a gente não vê, a gente não consegue, a gente está na matéria, então a gente precisa se sensibilizar para isso. Então, estejamos conectados com esse momento agora, para a gente poder estar inteiro de corpo e alma aqui para a gente ouvir a nossa preleção que vai rolar daqui a pouquinho, né? Então, falando da conexão, se perder a conexão, não se preocupem, mantenham-se conectados. E o mais importante, se vocês estão aqui agora, nesse momento, vamos nos manter conectados com esse propósito, que é ouvir a preleção, a mensagem que vai ser passada pela pessoa, né, pelo Rogério, que vai falar sobre orar e vigiar, que é super importante, né? A gente tem que estar atento a esse momento que nós estamos agora, né? E aí, mais um recadinho, para não me estender muito, e aí o Rogério poder, né, ter mais tempo para falar, é sobre a assistência espiritual, o PET Passe, o Evangelho no Lar e as cartas não sairão de férias, tá? E o Roda de Conversa também não. Se alguém tiver interesse de participar da roda, também vai estar aberto, né? Então, assim, Evangelho no Lar, cartas, PET Passe e assistência fica direto. Nós não vamos entrar de férias. Então, se vocês precisarem, estaremos todos aqui, continuaremos o nosso trabalho, estaremos todos juntos, passando esse momento de, né, de final de ciclo, né, de final de ciclo anual, para a gente receber o novo ano com o coração aberto, com o coração em paz. E aí eu vou passar então já para a eleição para o nosso amigo Rogério, que estava por aqui, e aí eu passo para ele a palavra. Onde é que Rogério, você está Estou por aí? aqui. Boa noite a todos, Oh, sejam então tá. bem-vindos. Então, antes de nós começarmos, vamos convidar todos a fecharem os olhos. Fechar os olhos para a gente enxergar um pouco a nós mesmos, né? Nos sintonizarmos. Então, vamos nos tranquilizando bem, vamos nos harmonizando interiormente, vamos ligando coração a coração e vamos saudando e abraçando o nosso querido anjo da guarda, agradecendo a este irmão e amigo por nos ter amparado durante toda esta semana, por nos ter amparado no dia de hoje, principalmente por nos ter auxiliado a estarmos aqui reunidos em nome de Jesus. Com esse amigo querido, vamos saudando as equipes de higienização e segurança,
pedindo que eles possam dar um repasse nos nossos lares, em todos aqueles que estão em nossos lares, inclusive os pets, deixando o nosso ambiente do lar bem mais tranquilo. Com esses amigos queridos, vamos saudando o mentor dos nossos lares, agradecendo pelo carinho que ele dispensa a cada um de nós. E vamos chegando bem perto de nossa mãezinha, Maria de Nazaré, encostando nossas cabeças em teu colo, pedimos, Mãe amada, envolva-nos em teu manto azul, dulcificai nossas palavras, nossos pensamentos, nossos gestos e nossos corações, para que assim possamos ser dignos de ser chamados de cristãos. Com Maria de Nazaré, cheguemos perto de nosso amado Mestre Jesus e ajoelhados espiritualmente aos teus pés, Mestre, nós lhe agradecemos por nos receber de braços abertos, apesar de toda a nossa imperfeição. E pedimos encarecidamente que leve ao nosso Pai amado a nossa saudação, quando dizemos, Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Graças ao bom Deus, e em nome do Pai, de Jesus e do plano espiritual aqui presente, nós pedimos licença para iniciar mais uma preleção e um trabalho espiritual no dia de hoje. Graças ao bom Deus, e assim seja. Pessoal, então hoje eu vou tentar falar um pouco sobre o vigiai e orai. Vou ler um trechinho aqui. Segundo Emmanuel, em trecho do livro Fonte Viva, as mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade. Renascemos na Terra com as forças desequilibradas do nosso pretérito para as tarefas do reajuste. Nas raízes de nossas tendências, encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. Não te proponhas, desse modo, atravessar o mundo sem tentações. Elas nascem contigo, assomam de ti mesmo e alimentam-se de ti. Esse trecho está no livro Fonte Viva, no capítulo 110. Então vamos começar assim. Segundo Mateus, a conhecida expressão vigiai e orai, para que não entreis em tentação, proferida por Jesus, ela ressoa através dos séculos. Isso é uma espécie de dualidade entre espírito e carne. Porque enquanto o espírito ele está disposto a seguir um caminho ético e espiritual, a fraqueza da carne muitas vezes sujeita a, vamos dizer, desejos e impulsos mundanos, vamos dizer assim, representa um desafio constante. Por isso que, quando exercemos o ato de vigiar e orar, nós conseguimos enxergar Jesus em nós e nos outros. Essa relação entre vigilância e oração, elas devem ser
amplamente exercidas em nossa vida cotidiana, é diuturnamente, pessoal, inclusive enquanto dormimos. Porque enquanto dormimos, nosso espírito vai sei lá para onde. E se nós termos o hábito de rezar antes de dormir, sempre pedir para o nosso mentor cuidar de nós. Ele vai cuidar, podem ter certeza. Se tivermos sonhos ruins, não tem problema. Acorda, agradece pela noite, mas na noite seguinte, pede de novo para o nosso mentor nos ajudar. E vai assim, tá bom? Então, vou repetir esse pedacinho. Essa relação entre vigilância e oração devem ser amplamente exercidas em nossa vida cotidiana. Mesmo que vá além dos limites, que entendamos como razoável dos desafios e dificuldades pelo qual passamos. Vigiar e orar, não sei se vocês concordam, não exige energia física, porque são movimentações internas que nós fazemos, que para acontecer é necessário ter iniciativa e vontade. Consequentemente, movimentaremos forças mentais e emocionais e resultarão em ações do tipo olhar para dentro de nós mesmos, lógico, e não em ações voltadas ao outro, ou seja, olhar as mazelas do meu próximo. Temos que cuidar de nós. É prudente nós termos consciência do que não podemos mudar, de que não podemos mudar o outro, nem culpá-lo pelo nosso comportamento. A responsabilidade do nosso desenvolvimento é somente nossa. Se nós somos ofendidos pelo nosso próximo, como nós vamos reagir? A responsabilidade de como agir é nossa. Vigiai e orai. É difícil, é um treinamento constante. No entanto, algumas posturas devem ser observadas, tais como desenvolver um autoconhecimento, porque isso é para que nós tenhamos condições de analisar nossas atitudes e pensamentos. Creio que vocês se lembram que o pensamento é energia. E onde essa energia está bem direcionada, ela atrai bons espíritos, traz saúde, equilíbrio, abrindo portas ao bem e amor. Agora, se pensamos coisas ruins, somos um tanto quanto negativos, o padrão vibratório muda, meus queridos. Ele diminui, ele abaixa. E se ele abaixa, nós estamos, vamos dizer assim, desguarnecidos, desprotegidos. E receberemos emanações inferiores. Atrairemos espíritos infelizes que ainda estão afastados da lei divina e nos traz desequilíbrio e doença. Esse é um ponto, autoconhecimento. Outra coisa é reconhecer nossas afinidades, vamos dizer assim, do tipo, que tipo de filmes nos atrai? Qual tipo de música que apreciamos? Com quais amigos queremos conviver? Vamos ser amigos, né? Que tipo de conversas gostamos? Vou citar uma coisa interessante. Quando eu fazia escola de aprendiz, no segundo ano, um colega lá, um aluno, eu não lembro o que, que a nossa professora lá, a gente chamava mãe de turma, que era onde eu estudei, no Grupo Socorrista Maria de Nazaré, era só mulheres que ficavam responsáveis por cada turma. Mas não sei o que, não lembro o que ela falou, ele levantou e quis dar um depoimento. Ele falou, olha, eu, antes de ter contato com a doutrina, eu adorava uma fofoca. Estava por dentro de todas. Quando alguém queria saber alguma novidade, me procurava. Eu sabia de tudo que estava acontecendo. Mas depois, comecei a pensar com meus botões, isso não me atrai mais. E simplesmente ele falou que afastou-se disso.
E tenho certeza de uma coisa, quando a gente procura mudar, e a gente está numa roda de amigos, eu vou falar, nossa, fulano, você mudou, você está mais esquisito. Não, nós não estamos esquisitos, é que a gente tem certas coisas que a gente não quer fazer mais. Não é verdade? Então, por um tempo, eles vão nos achar esquisitos, depois eles vão se acostumar e vão ver que nós queremos seguir um outro caminho. E nesse caminho que nós queremos seguir, eu entendo que teremos mais qualidade nas nossas escolhas. O terceiro item, eu falei que eram quatro, é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio ele permite que alimentemos situações boas ou ruins em nossas vidas. Por isso, a vigilância constante nos dá a possibilidade para reconhecer aonde precisamos melhorar e aonde devemos persistir. Mesmo com tudo isso, não devemos esquecer que podemos pedir ajuda a familiares, a profissionais, a casas espirituais e a ter tolerância conosco e com nossos erros. Porque quando a gente quer mudar um pouco de vida, a gente se culpa muito pelos nossos erros. Mas a gente tem que entender que a gente começa a melhorar devagarinho, não é de uma hora para outra. Então a gente começa a falar, nossa, errei, meu Deus, sei o quê. A gente vai fazer isso. Mas vamos ter um pouco mais de tolerância conosco e com nossos erros. Pedir ajuda é um ato de humildade, pessoal. Vou dizer melhor, é de começar a treinar a humildade, porque muito poucos já nascem humildes. Dá para contar nos dedos. Então, nós precisamos também treinar a humildade. E isso é um trabalho constante, pessoal. Uma outra coisa é que não podemos esquecer que somos espíritos imortais. Nós somos a nossa melhor versão. A nossa melhor versão é agora, pessoal. Digo mais ainda. Quando aprendemos, não desaprendemos, porque nós aprendemos, fica guardado em nós, fica gravado no nosso perispírito. Então, o que a gente aprendeu, nós desencarnamos hoje, na outra encarnação, nós podemos não lembrar, mas a gente não vai, como exemplo, falar, eu não gosto daquele tipo de atitude lá. Por que que eu não gosto? Eu não sei, mas simplesmente eu não gosto. É porque, de certa forma, trabalhamos uma determinada atitude que nós não gostávamos, trabalhamos em nós, ela firmou em nós e ficou gravado no nosso perispírito. E agora essa é a nossa melhor versão, porque o Pai também nos deu uma nova oportunidade, pessoal. Por isso que estamos aqui nesse mundo novamente, tentando melhorar, tentando seguir nosso caminho. Nós não podemos esquecer também que, enquanto estivermos encarnados, os nossos pensamentos são influenciados pelos espíritos. Por isso, a constante vigilância, o constante orar e vigiar. Naqueles quatro itens que eu expliquei para vocês e falei um pouco antes. Deus está de braços abertos, pessoal, pronto para ouvir nossas súplicas e derramar suas bênçãos sobre nós. Só que para isso, precisamos nos conectar a Ele, de coração, e pedir verdadeiramente para que Ele fortaleça o nosso espírito. Tem uma historinha, deixa eu abrir ela aqui. Chama As Três Orações. Instado pela Assembleia de Amigos a falar sobre a resposta do Criador às preces das criaturas, respondeu o velho Simão Abileno, instrutor cristão considerado no plano espiritual por mestre do apólogo e da síntese. Ele falou: repetirei para vocês, a nosso modo, antiga lenda que corre mundo nos contos populares de numerosos países. Em grande bosque da Ásia Menor, três árvores ainda jovens pediram a Deus. Quem conhece essa historinha não conta para o outro, tá? Deixa eu chegar no fim.
3 árvores ainda jovens pediram a Deus lhes concedesse destinos gloriosos e diferentes. A primeira explicou que aspirava a ser empregada no trono do mais alto soberano da terra. Após ouvi-la, a segunda declarou que desejava ser utilizada na construção do carro que transportasse os tesouros desse rei poderoso. E a terceira, por último, disse então que almejava transformar-se numa torre nos domínios desse potentado, para indicar o caminho do céu. Depois das preces formuladas, um mensageiro angélico desceu à mata e avisou que o Todo Misericordioso lhes recebera as rogativas e lhes atenderia as petições. Decorrido muito tempo, lenhadores invadiram o horto selvagem e as árvores, com grande pesar de todas as plantas circunvizinhas, foram reduzidas a troncos despidos por mãos cruéis. Arrastadas para fora do ambiente familiar, ainda mesmo com os braços decepados, elas confiaram nas promessas do Supremo Senhor e se deixaram conduzir com paciência e humildade. Qual não lhes foi, porém, a aflitiva surpresa? Depois de muitas viagens, a primeira caiu sob o poder de um criador de animais, que de imediato mandou convertê-la num grande coxo destinado à alimentação de carneiros. A segunda foi adquirida por um velho praiano, que construía barcos por encomenda. E a terceira foi comprada e recolhida para servir em momento oportuno numa cela de malfeitores. Quer dizer, nada do que elas pediram. As árvores amigas, conquanto separadas e sofredoras, não deixaram de acreditar na mensagem do Eterno e obedeceram sem queixas às ordens inesperadas que as leis da vida lhes impunham. No bosque, contudo, as outras árvores tinham perdido a fé no valor da oração. Quando transcorridos muitos anos, vieram a saber que as 3 árvores haviam obtido as concessões gloriosas solicitadas. A primeira, forrada de panos singelos, recebera Jesus das mãos de Maria de Nazaré, servindo de berço ao dirigente mais alto do mundo. A segunda, trabalhando com pescadores na forma de uma barca valente e pobre, fora o veículo de que Jesus se utilizou para transmitir sobre as águas muitos dos seus mais belos ensinamentos. E a terceira, convertida apressadamente numa cruz em Jerusalém, seguira com ele, o Senhor, para o monte, e ali, ereta e valorosa, guardara-lhe o coração torturado, mas repleto de amor no extremo sacrifício, indicando o verdadeiro caminho do reino celestial. Simão silenciou comovido, e depois de longa pausa, terminou a entremostrar os olhos marejados de pranto. Em verdade, meus amigos, todos nós podemos endereçar a Deus em qualquer parte, em qualquer tempo, as mais variadas preces. No entanto, nós todos precisamos cultivar paciência e humildade para esperar e compreender as respostas de Deus. Esse conto está no livro, um dos livros escrito pelo irmão Xista, eu não sei se vocês sabem, é o Humberto de Campos, tá ok? Então, elas tiveram fé, não desanimaram. E o que a gente tem que fazer é isso. Nós vamos vigiar e orar. E se vai acontecer aquilo que nós pedimos, não percamos a fé, porque uma hora acontece. Deus às vezes fica esperando a gente ser persistentes e não desanimar. Afinal, chama as 3, deixa eu ver aqui, peraí, esqueci. Chama as 3 orações. É porque Deus e Jesus esperam que nós persistamos. Pedimos uma vez, ele fala, será que ele quer mesmo aquilo? Vamos ver. E a vida continua. Daqui a pouco acontece outra coisa, meu Deus, me ajuda a superar isso. Será que ele quer mesmo? E assim nós uma hora ele vai falar, ele quer mesmo. Aí é a hora dele nos atender como atendeu essas 3 árvores aí. Tá bom? Pessoal, então é isso que eu queria falar para vocês. Foi curtinho, mas eu espero ter conseguido
mostrar um pouco o que seria o vigiar e orar. É uma constante em nossas vidas, tá bom? Então vamos mais uma vez nos tranquilizando, fechando os nossos olhos e vamos nessa sintonia abrindo nossos corações e oferecendo a Jesus o que temos de melhor em forma de vibrações. Quando assim vibramos pelo bem universal, vibrando pelo nosso planeta azul e pela harmonia entre todas as criaturas, vibrando pelo nosso Brasil e pelo nosso querido Anjo Ismael, vibrando pelos lares da terra, amigos, familiares, vibrando pelos enfermos e moribundos. Aonde houver um leito de dor, que nossas vibrações possam ser um bálsamo para aliviá-los. Vibrando pelas crianças e idosos desamparados, que perambulam pelas ruas, nos asilos, nos orfanatos, vibrando amorosamente pelos suicidas, vibrando pela paz entre os homens e pelos espíritos com tarefas evangélicas, vibrando pelos encarcerados e perturbados em geral, vibrando pelos espíritos das trevas, do umbral e pelo vale dos suicidas, vibrando pelo Centro Espírita Novo Horizonte, esta casa abençoada que nos acolhe com tanto carinho, vibrando pelos seus dirigentes, trabalhadores, alunos, assistidos, deixando uma vibração em aberto bem amorosa, para que o plano espiritual possa utilizar aonde se fizer necessário. E assim, agradecidos mais uma vez por esta abençoada oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome, Jesus, nós pedimos licença para encerrar mais uma preleção. Graças ao bom Deus, que assim seja. Obrigado pela paciência de me ouvir, viu, pessoal? Muito pelo contrário, Rogério, foi muito linda a sua preleção, com, nossa, reflexões muito profundas, não é um tema fácil, né? E gratidão, né? Gratidão aí, ó, com os corações aí já estão conectados com você, com as suas palavras e com o seu amor que você trouxe pra gente nesse sábado de hoje, né?